Bom dia, com a graça e com a paz de Jesus. Amém. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos terminar o capítulo 8, que fala a respeito da segurança da nossa salvação. Se Jesus morreu no seu lugar, se Jesus te substituiu na cruz do Calvário, essa salvação é uma certeza, não é uma possibilidade. Se Jesus morreu no seu lugar, ele vai te salvar dos seus pecados. Ele recebeu a ira santa de Deus, o castigo que nos traz paz estava sobre a pessoa de Jesus. Portanto, se Jesus morreu, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E Paulo foi muito claro em dizer, já no verso 1 do capítulo 8, que já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai além, ele também diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, uma das evidências, um dos pré-requisitos para que você possa pertencer a Cristo é você ter o Espírito Santo dentro de você. E como podemos ter o Espírito Santo dentro de nós? Isso não é uma atitude humana, não é uma vontade nossa, não é simplesmente uma aceitação ou você fazer você ir para algum lugar, ou você fazer algum sacrifício, mas a palavra de Deus que diz que o novo nascimento é um milagre. O próprio Senhor Jesus falou isso, que para a gente herdar o reino dos céus, a gente precisaria nascer de novo. E nascer de novo não é você voltar para a barriga da sua mãe, ou você nascer, reencarnar num novo corpo, não. Mas é uma obra que o próprio Deus faz em nós. Nascer de novo é uma obra divina, é um milagre de Deus. É quando Deus, né, na sua infinita bondade, misericórdia e a sua escolha, sem que nós fizéssemos nada para agradá-lo, sem que nós merecêssemos absolutamente nada, ele vem e nos chama para crer nele. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e coloca dentro de nós o seu Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é ter Deus morando dentro de você. É isso mesmo, é um milagre, é uma coisa sobrenatural. É quando o Espírito Santo testemunha e testifica dentro do nosso coração que nós somos filhos de Deus. Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a gente também falou da diferença entre criaturas de Deus e filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todas as pessoas do mundo são criadas à imagem e semelhança de Deus. Contudo, filhos de Deus, para que você possa se tornar um filho de Deus, você vai precisar do Espírito Santo dentro do seu coração, porque é o Espírito Santo dentro do seu coração que vai te convencer de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo morreu no seu lugar em favor dos seus pecados. Por isso que nem todo mundo hoje é cristão, né? Quem são os cristãos hoje em dia? São os que vão para a igreja? São os que dão dízimo? São os que colocam meramente versículos bíblicos na internet? Não. Os cristãos são aqueles que possuem dentro de si o Espírito Santo de Deus. E Paulo continua. O próprio Espírito, esse Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E Paulo também diz que a vida cristã não é uma vida fácil, não é esse evangelho criado ou desenhado por falsos profetas, inclusive na nossa atualidade, que diz assim, vem para Jesus que a sua vida vai ser maravilhosa, vem para Jesus que você vai parar de sofrer. Pelo contrário, Paulo diz que se Cristo sofreu, né, sofreu injustiças, sofreu perseguição, se você é um cristão genuíno, se você é um cristão verdadeiro, você também vai passar por rejeição, você vai ser rejeitado, você vai ser mal falado, você vai ser perseguido. Então, é uma característica de um cristão passar por um processo de sofrimento nessa terra por causa do pecado, né? A terra, ela se tornou maldita por causa do pecado.
não só o ser humano se tornou pecador, né, se tornou herdeiro do pecado de Adão, mas o planeta Terra em si, ele também foi atingido por esse pecado. E Paulo fala o seguinte: não fique só preso no pecado, ou não fique só preso nessa situação, mas tenha esperança. E Paulo diz que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Portanto, a gente precisa ter esperança de que morreu não acabou, de que quando a gente morrer, Deus, em sua plena eternidade e propósito, ele vai nos revelar, ele vai mostrar quem ele é, ele vai ressuscitar todos aqueles que depositaram a sua confiança em Jesus. E Paulo também diz que, além disso, além dos sofrimentos que nós temos nessa terra, nós temos alguém dentro de nós que intercede por nós em meio a esses sofrimentos. E esse alguém é o Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se Deus estivesse falando com ele mesmo, mas a pessoa do Espírito falando com a pessoa do Pai, pedindo ao Pai aquilo que a gente não tem a capacidade de pedir, aquilo que a gente não sabe pedir. E Paulo vai concluindo o capítulo 8, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, Deus tem um propósito com o seu povo. Ele chama o seu povo para crer nele. E esse chamamento, esse chamado de Deus, ele tem uma sequência. Paulo diz assim: aqueles que de antemão conheceu, ou seja, Deus na eternidade, ele sabia, ele tem certeza, ele tem convicção de quem ele vai chamar para crer nele. E esses que de antemão ele conheceu, ele também os predestinou. Deus predestinou pessoas. Para quê? Salvou pessoas para que as pessoas vivessem de qualquer maneira? Não. Paulo diz que Deus predestinou essas pessoas para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, se Deus te predestinou, te chamou, ele tem um propósito na sua vida: fazer você parecido com Jesus. É o que Paulo diz aqui no verso 29. E aos que predestinou, ele chamou. E Paulo diz que Deus chama o seu povo por meio da pregação do Evangelho. Quando a gente prega as boas novas, quando a gente recebe essa mensagem no nosso coração de que Deus entregou o seu Filho no nosso lugar, essa é a forma, essa é a maneira que Deus nos chama. Ele nos chama e depois disso ele nos justifica. E o processo da justificação consiste em Jesus se entregar no nosso lugar. Quando Jesus paga pelo preço do pecador, ele está justificando o pecador. A condenação que era para ser para mim e para você foi na pessoa de Jesus. E aos que justificou, também glorificou. Porque no futuro, quando Jesus voltar, na segunda volta, na segunda vinda dele, ele vai glorificar o seu povo. Todos aqueles que depositaram a confiança em Jesus terão seu corpo glorificado. E hoje a gente conclui o capítulo 8, onde Paulo vai tratar sobre a certeza da salvação. Se Deus te salvou, se Jesus te salvou, se Deus te justificou, você está salvo e nada pode te separar dessa salvação. A gente vai ler o texto aqui e a gente faz alguns comentários. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a gente pudesse resumir tudo que a gente leu aqui em uma pequena frase, seria a seguinte frase: se Jesus morreu no seu lugar, você não será condenado. Se Deus justificou você, pecador, eu e você, pecadores, se Deus fez essa justiça em Jesus, não existe condenação para você. Não são seus pecados, nem é anjo, nem demônio, nem ninguém. Nada que você possa fazer aí vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Resumindo esse texto, é isso que quer dizer. Mas eu gosto sempre de fazer um comentário versículo a versículo. No verso 31, Paulo diz assim: o que nós diremos diante dessas coisas? Que coisas? Do que ele falou antes, né? A Bíblia, ela tem um contexto. Paulo estava falando aos romanos, Paulo estava falando a cristãos que viviam na cidade de Roma, pessoas que haviam entregado a sua vida para Jesus, e Paulo estava explicando para aqueles irmãos que Deus de antemão conheceu eles, Deus de antemão, sabendo o que ele queria para a vida deles, ele predestinou essas pessoas para serem conforme Jesus Cristo, para fazer dessas pessoas parecidas com Jesus, e Deus vai usar os sofrimentos dessa vida, as situações da vida, as tribulações, os relacionamentos, para santificar essa pessoa, fazer dela uma pessoa parecida com Jesus. E aos que predestinou, ele também chamou. Ele pegou essas pessoas dentro do curso da sua vida, em algum momento do curso da sua vida, e chamou essa pessoa: ó, você é meu. Vem cá que eu quero que você seja o meu servo. Vem para cá que eu quero que você me obedeça, que você seja um homem de Deus, que você seja uma pessoa diferente. É isso que Paulo está dizendo. E esses que chamou, ele também justificou. Ele mostrou para essa pessoa dentro do seu coração, ele colocou dentro do coração dessa pessoa o Espírito Santo, e esse Espírito Santo disse para ele: olha só, Jesus morreu no seu lugar, em favor dos seus pecados. Não existe nada que você possa fazer para merecer o céu. Mesmo sem merecer, Deus te amou. Deus entregou o seu próprio filho. Ele puniu o seu próprio filho no seu lugar. E hoje você tem salvação. Você foi salvo dos seus pecados, não porque você fez alguma coisa de bom, mas mesmo sem merecer, Jesus se entregou no seu lugar. E por isso, porque ele justificou, no futuro, esses terão seus corpos transformados, glorificados, assim como o de Jesus. Como Jesus ressuscitou ao terceiro dia com um corpo glorificado, todos os cristãos, todos os crentes em Jesus, todos os verdadeiros cristãos terão os seus corpos transformados. Então Paulo fala: diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas essas coisas? Paulo, quando usa aqui, ele entregou por todos nós, nós quem? Paulo está falando dele e dos cristãos que viviam em Roma. Ou seja, Paulo está falando de pessoas que entregaram o seu coração para Jesus. Se você entregou seu coração para Jesus, Paulo está falando de você. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus entregou o próprio Filho no seu lugar, como é que ele não vai te salvar? É claro que ele vai te salvar. É isso que Paulo está dizendo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, Paulo deixando muito claro que salvação não é por obras, mas é por uma justiça de Deus, que é o próprio Deus que entregou o seu Filho como uma oferta, como um sacrifício em favor de pecadores.
É Deus quem nos justifica. E Paulo está falando a respeito aqui, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Que acusação são essas? Dos nossos pecados. Quando a gente falha, quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus. A acusação não falta. Da mentira, quando a gente pensa mal de alguém, quando o ser humano mata, quando o ser humano executa coisas ruins, coisas reprováveis que Deus odeia. Mas ainda assim, Deus nos justifica, mesmo sem a gente merecer. Ele entregou o seu Filho em favor de pecadores. E Paulo usa aqui um termo que as pessoas evitam nos nossos dias. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus tem pessoas que ele escolheu. Está claro na palavra dele, a gente não pode fugir. A gente pode negar o texto, pular esse texto aqui e ficar lendo, fazendo leitura de textos que são atrativos, que são atraentes. Mas eu gosto de ler a Bíblia toda. Você que me assiste todo dia, me conhece, sabe que eu gosto de fazer a leitura de todos os textos. Então Paulo está falando, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo continua, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está dizendo é que hoje, nesse momento, Jesus está à direita do Pai, intercedendo pela igreja. Jesus está intercedendo por aqueles que ele morreu no lugar. Se Jesus morreu no seu lugar, você tem a certeza que diante das tribulações, dos sofrimentos, das injustiças, dos momentos que a gente passa aqui de tristeza, tem alguém que está orando e intercedendo por mim e por você, meu irmão. É Jesus. Jesus está falando com o Pai, intercedendo diante das situações da nossa vida, que nos tiram às vezes a alegria. E se a alegria volta, é porque Jesus está intercedendo por você, por mim e por você. Jesus está no céu cuidando da gente, olhando por nós, orando por nós. É o que Paulo está nos dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo agora usa aqui quase que todas as características que envolvem a nossa vida. O que pode nos separar de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? Será que existe alguma coisa que pode nos separar desse amor de Deus, dessa entrega do próprio Deus que entregou o seu Filho no nosso lugar? O que pode nos separar? Paulo vem falando. Será a tribulação, ou seja, as coisas que nos atingem aqui no nosso dia a dia, que quer nos tirar do caminho? Será a tribulação ou angústia ou perseguição, seja ela religiosa ou não? Será fome? Será algo que atinge a nossa carne? Será fome ou nudez ou perigo ou até mesmo o martírio, a espada, alguém querendo nos matar? E Paulo aqui ele faz a citação do Salmo 44, verso 22. Paulo diz assim: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Cristão foi preparado para morrer. Cristão é preparado para sofrer. É isso que Paulo está dizendo. Se você é cristão aí, se você acha que Deus vai te dar sempre uma vida boa, você não leu a Bíblia, ou você está muito longe do que o Paulo aqui está falando sobre o que é ser um cristão. Todos os dias nós enfrentamos a morte nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo foi martirizado. Não sei se você já leu o livro de Atos, mas você vai ver que não só Paulo, mas a maioria dos cristãos foram martirizados. Se o mundo está te amando, se o mundo está aplaudindo as suas palavras, as suas atitudes, é meio estranho o seu cristianismo. Cristão, de algum momento, ele vai ser perseguido. Porque o mundo odeia o cristão. O mundo não te ama. Os costumes do mundo são contraculturais aos costumes do cristianismo. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele continua, para a gente encerrar aqui. E Paulo mesmo já vai encerrar o capítulo 8. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
quem nos amou? Jesus Cristo. Ele morreu, ele se entregou no nosso lugar. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade. Paulo engloba tudo que poderia nos separar do amor de Deus, coisa que a gente vê, coisa que a gente não vê. Gente, anjo, demônio, altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por que não há? Porque Jesus se entregou no nosso lugar. Porque Jesus garante a salvação do cristão. Se Jesus morreu no seu lugar, ele vai te salvar. É isso que Paulo está nos dizendo. E amanhã a gente continua falando sobre essa soberania de Deus. Deus age conforme ele quer, da forma que ele quer. E quem é capaz de acusar alguém ou de dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Eu não sou maluco. Eu prefiro olhar para a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que tudo isso que Paulo falou, que eu narrei aqui para você, é Deus falando. Deus inspirou o apóstolo Paulo, e não só o apóstolo Paulo, mas ele inspirou todas as pessoas que escreveram esses textos bíblicos aqui. Tudo que está aqui não partiu meramente de Paulo, João, Mateus, Lucas, não. Deus inspirou esses homens para que eles escrevessem tudo isso que eles escreveram aqui. Eu creio nisso. Ou melhor, você se é cristão, você também crê nisso. Todo cristão, todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, acredita que tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que mandou escrever, foi Deus que inspirou essas pessoas a escreverem e que não existe nenhum erro, não tem erro aqui nessas palavras, não existe falha. A gente crê na inerrância da Bíblia, a gente crê que a Bíblia ela é inspirada por Deus para nos dar uma orientação e para nos dar a certeza de que Deus é aquele que é o autor e consumador da nossa fé e de que Deus é o autor da nossa salvação. Nós não temos condições de nos salvarmos dos nossos pecados, mas Deus sim. Tanto que ele entregou o seu próprio filho para morrer no lugar da igreja. Que Deus abençoe o seu dia e que se você tem alguma dúvida da sua salvação, fale com Deus. Fale com o Espírito Santo de Deus. Se você ama Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, você pode ter certeza que o Espírito Santo está dentro do seu coração, intercedendo por você, assim como Jesus está, e ele não te deixa órfão não, meu irmão. Ele está dentro de você. Confie nessas palavras do apóstolo Paulo. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, confie nesse amor, se entregue também a esse amor. É um amor que não é passageiro, é um amor que não está baseado no amor que o mundo nos oferece, que a corrupção, o pecado nos oferece, o prazer temporário, mas o relacionamento com Jesus, a gente tem um prazer que não acaba. A gente ama estar do lado dele, conversar com ele, chorar diante do altar, diante de Jesus. Conversar com Jesus é um amor que não passa. É um amor diferente da bebida, diferente do sexo, diferente do futebol. O Flamengo trouxe aí a alegria aí para os flamenguistas. Eu também sou flamenguista, torci muito, fiquei muito feliz, mas acabou, já foi embora já, né? O Flamengo ganhou o título, o pessoal fez aí uma bagunça ontem no centro da cidade, mas passou. Um monte de gente hoje deve ter acordado atrasado para o trabalho, deve estar com ressaca porque encheu o pote, mas o amor de Jesus é diferente, não acaba. O prazer em Jesus é diferente, é um prazer que não acaba, porque o céu está aberto, a comunicação com Jesus Cristo está aberta, porque Ele está no céu, intercedendo pela sua igreja, e o Espírito Santo está em nós, intercedendo por nós, quando a gente não sabe orar e quando a gente tem dificuldade diante dos acontecimentos da vida. Amém? Que Deus abençoe seu dia, te dê um dia de paz, que você possa crer na pessoa de Jesus.
porque Ele é o único capaz de te salvar dos seus pecados. Amém? Deus te abençoe.